Então, olha só, antes de nós iniciarmos o conteúdo do predicado verbo nominal, eu preciso explicar para vocês a questão da transitividade verbal. Pessoal, transitividade verbal só vai existir para o verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Nunca no predicado nominal vai acontecer a transitividade verbal, tá? Porque no predicado nominal, nós temos um verbo de ligação. E essa transitividade não vai acontecer para o verbo de ligação. Por quê? A transitividade é quando um verbo precisa de um complemento, que não é o caso dos verbos de ligação, tá? Somente os verbos de ação vão precisar ou não desse complemento, tá? Então, eu coloquei aí, ó. Quando eu tenho um verbo essa transitividade vai acontecer um verbo de ação e esse verbo pode ser transitivo ou intransitivo, tá? Então, lembrem uma coisa, quando o verbo for transitivo, ele vai precisar de um complemento, tá? É um verbo de ação que não tem sentido próprio, por isso ele precisa de um complemento. Para que esse complemento? Para que a minha oração tenha sentido completo, tá? Esse complemento, ele pode receber o nome de objeto direto, indireto, ou ele também pode ter os dois complementos na oração, tanto o objeto direto quanto o indireto. Quando o meu verbo for intransitivo, significa que o meu verbo tem sentido completo, então ele não precisa de um complemento. Ele já tem um sentido. Veja bem, nós estamos falando de verbos, ok? Aí eu coloquei para vocês aqui exemplos de alguns verbos intransitivos, né? Nós temos vários, mas só para vocês entenderem o que significa esse verbo intransitivo. Então, eu coloquei assim, ó, as crianças correram. O verbo é correram. Quando eu falo para vocês que as crianças correram, o verbo correr aqui tem sentido completo. Eu não preciso completar a minha oração. Eu já entendi que eles correram. Ah, professora, mas eu quero colocar muito. Essas crianças correram muito. Continua sendo intransitivo, porque muito é um advérbio de intensidade. E os advérbios não são complementos verbais, tá? Então, sempre que depois de um verbo eu tiver uma adjunta adverbial, pode ser de modo, lugar, tempo, afirmação, negação, esse verbo vai ser intransitivo. Por quê? Porque só até o verbo tem sentido próprio. Vovó dormiu. Eu preciso acrescentar alguma informação nessa oração? Não. Ela dormiu. Eu já entendi que ela deitou e dormiu, né? Então, o meu verbo dormir é intransitivo. O rapaz nadou, o homem tropeçou, o homem caiu, a mulher viajou. Ah, mas ela viajou o ano inteiro. Independente de ter o ano inteiro, viajar é um verbo intransitivo. Por quê? Porque o ano inteiro indica tempo, tá? Então, a mulher viajou, verbo intransitivo. Viajou o ano inteiro, continua sendo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Quando o meu verbo precisa de um complemento, ele é chamado de verbo transitivo, tá? Quando eu tenho aí o verbo transitivo, eu falei para vocês que esse complemento pode ser um objeto direto, um objeto indireto ou direto indireto, tá? Quando o meu verbo for transitivo direto, significa que o complemento não inicia com preposição. Lembra das preposições? De, com, para, em, tá? Então, ele não vai iniciar com a preposição. Exemplos. Marcos comprou. Olha, o verbo comprar, ele não tem sentido próprio. Se eu falar que ele comprou, vocês vão perguntar, tá, mas ele comprou o quê? Então, olha a perguntinha, comprou o quê?
A minha resposta é um carro. Então, complemento para o verbo comprar é um carro. Então, indica que o meu verbo é transitivo porque ele precisa desse complemento. Ele é transitivo direto porque não inicia com preposição. O verbo comprar não exige preposição. Outro detalhe que vocês precisam ter em mente. Eu falei para vocês que quando eu faço a perguntinha o que e quem antes do verbo é para identificar o sujeito, certo? A perguntinha o que e quem depois do verbo é para identificar o complemento. Então, lá no verbo intransitivo, eu não falo assim, ó, as crianças correram o que ou as crianças correram quem. Eu não consigo fazer essa perguntinha. Por quê? Porque o verbo já tem sentido próprio. Ele não precisa de complemento. Diferente de um verbo transitivo. Essa perguntinha é obrigatória para identificar o complemento. Então, Marcos comprou. Eu fico na dúvida. O que Marcos comprou? Um carro. As crianças comeram. O que as crianças comeram? Brigadeiro. O rapaz recusou. O que o rapaz recusou? A proposta. Então aí, um carro, brigadeiro e a proposta são complementos verbais. Como esses complementos não iniciam com preposição, todos eles são classificados como objeto direto. Então, um carro, objeto direto, brigadeiro, objeto direto e a proposta, objeto direto. Automaticamente, pessoal, eu tendo um objeto direto como complemento, o meu verbo passa a ser um verbo transitivo direto, porque o complemento é um objeto direto, tá? Comeram é um verbo transitivo direto, porque brigadeiro é um objeto direto. Recusou é um verbo transitivo direto, porque a proposta é um objeto direto. Certo?